Jornal da Mix. Está com a gente aqui no estúdio, a gente continua repercutindo ainda, é o rescaldo do pleito eleitoral, né? Mas a gente ficou muito feliz, a gente comentava, né, Pancho, com a representatividade do Vale do Itajaí, a partir de agora aumentando um pouco mais na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, que não tínhamos ninguém, agora vamos ter, aliás, perdão, tínhamos o Gilson de Pomerode, mas agora vamos ter, além do Gilson, Blumenau, mais né? dois, né, de Blumenau. Falando de Blumenau, a gente não tinha, né, representatividade nenhuma no Congresso, né? E agora teremos dois, né, Ismael dos Santos e Ana Paula Lima, né? E na Assembleia, como tu disseste, né, passamos de 3 para 4, é sempre bom aumentar essa representatividade lá. E temos uma 40% de renovação na Alesc, né? É um número expressivo, os chamados medalhões ficaram de fora, né? Enfim, mas o que demonstra é que às vezes as pessoas querem uma renovação, querem gente nova, querem um gás diferente, enfim. E aqui a gente tem... Mas é um índice menor que 2018, né? Ah, sim. 2018, se renovamos 40% agora na Assembleia, em 2018 a gente tinha renovado mais da metade. Então, né, sei lá, né, enfim, vamos ver o que acontece na sequência, né? Com mais de 34 mil votos, apareceu uma figura nova aí na praça, e a partir de agora vai nos representar também o delegado da Polícia Civil, Egídio Ferrari, que está conosco aqui no estúdio, foi eleito, inclusive foi o deputado estadual mais votado em Blumenau, e vai nos representar a partir do ano que vem também na Alesc. Delegado Egídio, agora deputado eleito, né? O senhor já está acostumado de ser chamado de deputado aí nas ruas agora? Não? Bom dia, seja bem-vindo aqui na Mix. Bom dia, Alexandre, Pancho, a todos os nossos ouvintes. Começaram ontem, né? Então eu disse que a ficha está caindo ainda, que as pessoas na rua gritando, deputado, valeu. A repercussão está muito legal. Na verdade, eu senti assim nas 2 últimas semanas de campanha isso crescendo, né? As pessoas reconhecendo na rua, chamando, dizendo que o voto já era meu e que a família toda iria votar. Enfim, eu vi esse movimento crescendo nos últimos dias, mas ontem, assim, ao andar na rua, era motoboy passando e buzinando e chamando, crianças me reconhecendo. Sensacional, assim, essa sensação mesmo, né, da eleição está muito legal, repercussão muito boa. Com o reconhecimento, né, Egídio, vem a responsabilidade também, né? Ou seja, vai representar todo esse povo aí que está, né, comemorando a tua eleição e tudo mais, e não só eles, né, tá representando todo mundo, na realidade, mesmo quem não votou no teu nome, né? Como é que tu estás planejando, o que tu estás pensando dessa nova fase aí da tua vida, agora na política e deputado estadual, né? Qual é a tua linha de trabalho, vamos dizer assim? Bom, eu tinha dito durante a campanha que a gente precisava de nomes novos, de representação nova, né, de renovar a política em si. Isso eu falava muito. E aí, muito engraçado, no domingo, ali na comemoração ainda, eu olhei por uma pessoa da minha equipe que me ajudou muito durante as eleições e falei, e agora? Que deu certo, o que a gente vai fazer? Nos metemos numa encrenca, e agora? Como é que a gente faz? Tem que montar equipe, temos que pensar no sentido de organização de equipe, né? Uhum. Mas a gente quer representar muito, trazer recursos para a cidade, falar com independência. Eu fui eleito num partido pequeno, que conseguiu apenas uma cadeira na Alesc, mas sem nenhum medalhão dentro do partido. Eu digo assim, sem ninguém que vai me dizer o que fazer, quem eu vou colocar no meu gabinete, enfim, com total independência para a gente poder trabalhar. Pela nossa cidade, eu quero realmente devolver a Blumenau todo esse carinho, toda essa confiança, né, em mais de 22 mil votos aqui no município, trazer os recursos necessários e, por óbvio, né, a gente precisa falar de segurança pública com muita responsabilidade, já que é investimento, eu sempre falei isso, e falar da proteção animal. Né? Foi uma causa que eu vinha já fazendo isso na delegacia, com as redes sociais tomou uma proporção grande, a imprensa publicava muito as nossas ações na polícia e fui muito bem recepcionado, desde crianças, né? Ou depois adolescentes que já estavam votando, até pessoas muito idosas durante a campanha me disseram, eu vou votar em ti por causa dos bichinhos, eu vou votar em ti porque quem cuida dos animais tem um coração bom. Eu ouvi isso muito durante a nossa caminhada. Então, realmente, eu quero devolver isso. E não há políticas públicas de proteção animal a nível estadual. Né? No papel se fala alguma coisa, mas eu digo que é muito... eu entendo que a gente vai conseguir entregar. E isso eu também falo muito. Né? Quem eu conseguir chamar, quem eu puder ter ao meu lado para trabalhar, vão ser pessoas que vão entregar algo à população, né? Não vai existir cabide de emprego ou um lugarzinho no gabinete para alguém, nada disso. A gente vai entregar, vai trazer resultado
com muita responsabilidade e planejamento. Saindo daqui, já tem a primeira reunião, aí sim, primeira reunião com a minha futura equipe, para a gente começar a desenhar, né, como vai fazer isso. E no início da tarde estarei na Alesc para conversar com o presidente estadual, Kennedy Nunes, inclusive durante a campanha veio aqui na Rádio Mix, eu acompanhei, conversar com ele também para a gente começar depois a pensar e planejar para assumir depois o cargo de deputado estadual. O delegado, o senhor fala, um dos temas, né, que é essa questão da causa animal, né, que o senhor acabou levantando essa bandeira, inclusive o representante daquele projeto Cadeias para Maus Tratos, né, aqui em Santa Catarina. Que projeto que o Estado tem que ter para a causa animal, para a gente resolver, às vezes, esse problema de abandono, de maus tratos, enfim. O que o senhor acha que tem que fazer? E o senhor, na condição de deputado, a gente sempre diz, deputado é muito engessado, assim como o vereador, porque depende de toda uma estrutura, de um apoio político, de um apoio do executivo junto, né? O que o senhor acha que dá para fazer aí de diferente aí para Santa Catarina com relação a esse tema? Eu entendo que a gente pode começar conversando, né, com os municípios no seguinte sentido. Eu falava numa representatividade ou em delegacias para atender o crime de maus tratos. Mas eu expliquei que não era uma estrutura física que a gente precisa. Muitas vezes é um policial que já está disposto, isso eu comecei a montar já durante a caminhada no estado inteiro. Conversava com um colega lá do Oeste, um colega do Sul, né? Poxa, não temos alguém aí para cuidar, para verificar, para cuidar do fluxo das denúncias. As pessoas me reclamam muito que não conseguem, né? Fazem a denúncia, mas essa denúncia não é verificada pelos órgãos competentes. Não é só a Polícia Civil que precisa verificar. Né? Em vários municípios existem as diretorias de bem-estar animal, por exemplo. Então elas precisam atuar efetivamente. Outra questão da proteção animal que a gente vê com muita responsabilidade é a questão das castrações. Sabe? Existem mutirões. A gente conseguiu aqui no ano passado, eu posso dizer que tenho sim um pouco de responsabilidade nisso, na vinda da carreta da castração para Blumenau, porque são mais de 250 animais por dia que conseguem castrar. Então isso a gente consegue diminuindo, né, fazendo um controle populacional dos animais de rua, que isso se reflete em saúde pública lá no final. Então temos várias ações, mas a questão realmente do combate aos maus tratos, a gente tem uma lei estadual em que no ano passado, se não me engano, foi aumentada a pena da multa. Né? Poxa, era até 5 mil reais, aí foi para 20 mil reais. Nossa, foi capa de jornal. E aí, quando eu fui pesquisar, eu não encontrei um auto de infração ou de aplicação de multa sequer no Estado. A manchete é bonita, mas ninguém foi autuado. Não existia nem multa de R$1, nem de 5 mil e nem muito menos agora de 20 mil. É porque o Estado não tem o convênio com o município, não sabe nem quem vai aplicar e quem vai fiscalizar isso. Então, realmente é ter a efetividade dessa legislação. E você falou do projeto Cadeia para Maus Tratos, né, com muita alegria que praticamente todos os nossos embaixadores dos maus tratos no Brasil, o delegado Bruno Lima em São Paulo, que criou esse movimento, foi eleito com mais de 400 mil votos a deputado federal. Então vocês vejam realmente a importância que a sociedade dá para a causa. Claro. Né? Esse reconhecimento. O delegado Matheus Laiola também pela primeira vez candidato. O Bruno Lima era deputado estadual, foi a federal. Matheus Laiola no Paraná, também a primeira vez delegado de polícia, é a primeira vez candidato, já foi eleito deputado federal com 130 e poucos mil votos. Né? E eu aqui também fiz uma votação expressiva para ser a primeira vez, praticamente sem recursos. Nós não tínhamos... Às vezes eu andava nas ruas e via assim 50, 60 pessoas de um mesmo partido com bandeira, entregando panfleto, entregando santinho. E eu falava ali para 3, 4 pessoas que estavam comigo e são amigos que pegaram férias, deixaram de viajar com a família para estar comigo. E eu dizia, caramba, será que a gente vai conseguir? Olha só o tamanho da estrutura desse pessoal. Mas cada vez que eu chegava no semáforo, o vidro se abria para mim. E às vezes eu via muitas vezes o contrário acontecendo com outros candidatos. E aí isso me dava a motivação para continuar. Né? Então até o último minuto, no sábado, a gente viu até o pessoal me falando, Egídio, olha, tem pouca gente nos carros, né? O fluxo de veículos está diminuindo, vamos embora? Falei, não, está vindo um lá atrás, é mais um voto, é mais um pedido, é mais uma oportunidade de eu conversar com essa pessoa. Mas, enfim, desviei um pouquinho, a questão da proteção animal, isso não é só a questão da legislação. Né? Pelo que tenho visto, há legislação, há leis municipais e estaduais, mas não há efetividade no cumprimento dessas leis. Né? Então, diversos municípios precisam fazer a sua parte. Hoje fica tudo na responsabilidade da ONG
na responsabilidade do protetor. Mas ele não ganha nada para isso. Em Blumenau tem diversos protetores, inclusive doentes, né, porque não conseguem dar conta, muito endividados, né, em clínicas, porque eles querem fazer, acabam assumindo a responsabilidade. Eu tenho diversas reclamações, inclusive, que quando pedem para órgãos públicos, não só aqui, mas em outros municípios, o órgão orienta a ligar para a ONG. Dou um maior exemplo, que eu não falei durante a campanha, mas o que aconteceu? Pessoas começaram, meu telefone começou da metade da campanha para frente, não parava de ligações, não era mensagens, era ligação, chamando, e eu atendendo algumas daquelas quando conseguia. Oi, eu queria fazer uma denúncia de maus tratos. Falei, tudo bem, mas como é que chegou no meu telefone pessoal particular? Aí eu liguei para a polícia e me passaram o teu telefone. Nossa. Eu liguei lá no órgão de fiscalização municipal, me passaram o telefone. Até a Defesa Civil, uma mulher relatou que foi verificar uma questão de um muro numa época de chuvas. E aí os vizinhos, não, peraí, tem uma situação no cachorro aqui de maus tratos. Não, liga para esse telefone celular aqui. Virou impressionante. Então passava o meu telefone particular. Bom, pelo menos o senhor fez alguma coisa. O senhor atendia essas ocorrências, não media esforço. Isso é bom, né? Porque se a gente depender de uma estrutura que a gente tem no estado hoje aqui, a gente trouxe aqui o pessoal do Sítio da Dona Lúcia, né, Pancho? Conversando aqui com 1.500 bichos lá para cuidar. Como é que mantém uma estrutura dessa? Não tem condições, né? E aqui em Blumenau mesmo a gente tem o CEPREAD também, né? Que é muito criticado por alguns, embora tenta fazer um trabalho aí, né? O que pode ser feito, no caso, né? Mas de que maneira dá para aproveitar esse tipo de estrutura, né? Que provavelmente não só em Blumenau deve haver em outras cidades maiores também, alguma estrutura como o CEPREAD, né? Como aproveitar isso numa política estadual, Egídio? A responsabilidade desses animais são do município, sabe? De fazer esse controle populacional. Aí, como deputado, vão ter os recursos, né? Então, o que eu acredito é chegar no município e me colocar à disposição para ajudar, né? Cobrar as ações, mas também me colocando à disposição na questão da proteção animal. E todas as outras questões, né? Quando a gente fala em segurança pública, o Alexandre acompanhou durante muitos anos a questão da cobertura, né, das ações policiais, enfim, Sim. E sabe da nossa dificuldade. Eu fui delegado regional quando assumi em 2018, não havia um projeto para mudar uma delegacia, uma estrutura. Nada, zero. Então a gente conseguiu, e eu fiz a primeira vistoria no prédio da DPCAM atual, né, depois da segunda DP, que está lá agora com a nova central de polícia, né, já é uma estrutura decente, muito boa, para atender, no mínimo, bem a população e dar condições de trabalho aos policiais. Em Gaspar, que havia trabalhado 5 anos, o bombeiro só não interditou porque era um prédio público da polícia. Eles me disseram isso na época. Considerada a pior delegacia do estado, inclusive. Considerada a pior e hoje uma das melhores. Então, o que falta? Que é do outro lado da rua, né? O imóvel estava na cara e trocou. Isso aí. Então, na minha opinião, o que falta? Representatividade política, vontade política. Né? E vamos falar, porque quando eu comecei a falar, eu estava, né, como delegado de polícia, não fui bem recebido com a crítica, né? Mas a minha intenção não é jogar no ventilador as mazelas. É sim me colocar à disposição para ajudar. E a gente falar que as coisas não estão bem, né? E as dificuldades. Eu tenho policiais doentes, né? E às vezes as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque não tem condições de trabalho. Então a gente precisa mudar isso, porque a resposta é em benefício da própria população. Ô delegado, o senhor continua na condição de delegado, né? Imagino que o senhor vai ter que pedir um afastamento aí para assumir como deputado aí o ano que vem. Mas eu sei que é muito cedo ainda, o senhor talvez goste ou talvez o senhor odeie ser deputado, né? Como a gente já viu assim, mas isso aqui não era aquilo que eu imaginava, enfim. Não é para mim. Mas vamos pensar no lado positivo, né? Pela votação que o senhor fez, o senhor passa a ser uma referência agora dentro da política. O delegado Egídio, 34 mil votos, então vamos pensar em Blumenau. Nos corredores eles falam, esse cara aí tem que ser, de repente, prefeito. Eu sei que é muito cedo para falar tudo isso aí, mas eu imagino que o senhor vai passar a ser assediado agora no mundo político para outros voos, né? É o seu desejo quando o senhor entrou para a política, assim, porque, vou me candidatar a deputado, de repente o senhor estourou, nunca foi candidato a nada, 34 mil votos, é uma baita de uma votação. O senhor imagina algo lá na frente, delegado? Eu imagino que é o início de uma caminhada. Isso eu já vinha falando. É o seu desejo permanecer. Eu não sou aventureiro político. E eu ficava extremamente decepcionado com algumas pessoas. Por exemplo, né, foi eleito vereador, aí depois foi para deputado, depois já quis ser prefeito, depois já vai... Sabe? Então, assim, aí tu vai olhar o histórico, o que entregou, né? O que ele devolveu à sociedade, à população realmente que acreditou, né, na pessoa. Então, eu acredito muito no cumprimento do mandato.
né, e entregas, mas realmente é muito cedo para a gente falar. A minha grande intenção, tanto me diziam, eu cheguei a ser anunciado como pré-candidato a deputado federal no início do ano, né, mas eu dizia, não, se eu pudesse escolher mesmo, eu gostaria de estar na Alesc, porque eu tenho essa proximidade maior com os municípios, para a gente poder trabalhar por Blumenau, por Gaspar, por Brusque, né, por Indaial, por Timbó, os municípios realmente da nossa região aqui, citando apenas esses como exemplo, mas todos os outros, né, trabalhar no estado como um todo dentro dos nichos e das causas que atuam, né, segurança, proteção animal e todos os outros, mas através aqui da nossa região, desenvolvimento econômico, trazer emprego, fomentar ainda mais o turismo, sabe? Eu sou muito fã da nossa região. Quando você vai aqui em Pomerode, Blumenau mesmo, mas aí você vai aqui em Pomerode, né? Olha quantas atrações, quantas opções que tem. E eu já ouvi dizer que às vezes faltam, por exemplo, vagas em hotéis para mais turistas, sabe? Então, enfim, é entender um pouco disso, né? Também eu preciso entender, não é a minha especialidade. Mas eu quero muito trabalhar, sabe? Aí é muito cedo para eu agora adiantar qualquer ideia realmente, né, de pretensão de prefeitura daqui 2 anos, mas estou sim na política. Isso, eu entrei na política, não sou um aventureiro, é o início de uma caminhada. Com toda certeza eu participarei do processo político daqui 2 anos. Isso não tenho dúvidas. Até porque a gente precisa criar, né, os nossos nichos, nosso grupo político de pessoas que pensam, né, assim como eu penso, para a gente poder trabalhar aqui no município, e não só em Blumenau, né, mas vou participar sim do processo político dos municípios, pelo menos da nossa região. Só para ilustrar e mostrar por que o Pereira fala sobre isso, sobre a questão, né, de uma futura candidatura a prefeito e tal, o Egídio fez 22 mil votos aqui no Blumenau, 22.800 votos, e na eleição passada, quem fez esse número foi o Odair Tramontim, que ficou 2 mil votos apenas atrás do João Paulo, né, que foi para o segundo turno, ou seja, estava 2 mil votos do segundo turno. Uma boa votação, tanto até que foi candidato a governador. E o Egídio começa a carreira dele com 22.800 votos aqui em Blumenau. Então, com certeza, por isso que a gente fala, né, da expressividade, da importância, né, que vai ganhar essa votação, com certeza, em toda a discussão futura aí da cidade. Não tenha dúvida. Com todo respeito aos velhos da política. Mas tem velhos na política que são bons políticos, né? Não vamos botar todo mundo na vala comum. Exato. Agora, para quem conhece o delegado Egídio, que está aqui na minha frente, que eu conheço, quantas operações policiais eu acompanhei, a lealdade, o comprometimento dele, uma pessoa séria, enfim, é um cara diferenciado que entrou para a política. Isso a gente tem que enaltecer ao vivo aqui para todo mundo acompanhar. Então, assim, nós temos hoje uma boa pessoa que vai nos representar na Assembleia Legislativa. E não tenha dúvida, né? É um bom nome, né, com esse currículo para daqui a 2 anos entrar no meio ali e ter uma opção também para o eleitor. Né? E aí, muito legal. E aí, inexperiência na política, Egídio, é relativa, né? Porque na polícia se faz política também, né? E é muito parecido com o que acontece na política partidária, vamos combinar. Então, o Egídio não é nenhum aventureiro, não é ninguém que está caindo de paraquedas ali, conhece com certeza todo esse sistema, né? De pressão, de apoio e tudo mais. Então, com certeza, vai ter facilidade aí para entrar. Serão 2 delegados, né? Escudlac foi reeleito, né? Foi reeleito, deputado estadual. E tem uma delegada como candidata a vice do Jorginho, então quando a gente vê o pessoal da segurança também envolvido também na política. E eu posso dizer rapidamente que isso foi uma resposta, inclusive, sabe? Nós estávamos comentando ontem nos grupos de delegados de polícia, porque nós perdemos a questão da Previdência, né? E a gente sempre falou que nós somos a favor de uma reforma da Previdência, mas para todos. E aí, quando ataca apenas um sistema, né? Por exemplo, o próprio governador militar deixou os militares de fora. E eu não digo que os militares precisavam estar nessa, né? Precisavam perder algum direito. Não, mas discutir como um todo, né? Juízes e promotores com grandes privilégios, aí sim, né? A casta do funcionalismo público ficaram de fora. Então, essas discussões, e a Polícia Civil, vocês viram a maior manifestação no ano passado, né? Fecharam a ponte em Florianópolis. O senhor acha que a conta veio para o Moisés com relação a isso tudo? Com certeza. O que eu percebi ontem nos grupos de delegados, nos grupos de policiais civis, era que realmente a gente fez, a partir do ano passado, o que aconteceu com a classe, né, da segurança pública civil. Até mesmo o que aconteceu comigo, na minha remoção da cidade, eu tenho dito muito que aquela nossa sentimento, né, muitas vezes ruim, até de raiva de ter acontecido aquilo, virou uma motivação. Então nós tivemos aí pelo menos 4 delegados de polícia candidatos,
né, a deputada estadual, mais uma candidata que superou os 30 mil votos também, a delegada Tânia de Joinville, pelo Novo, a deputada federal. Foi boa votação. Uma boa votação também para a primeira vez. Então, realmente, e outros agentes de polícia também candidatos, né? Então, isso realmente mostra que a classe também acordou, né? Que está vendo que as coisas não funcionam da forma que a gente acredita e que nós precisamos o quê? A primeira expressão da primeira entrevista que dei após a ciência que estava eleito, ocupar espaços. Enquanto a gente deixa e fica reclamando em redes sociais, isso não adianta nada. Não, claro. Pessoas de bem precisam procurar e ocupar espaços e é isso que a gente tem O feito. negócio é o seguinte, deixar as mágoas agora de lado e vamos pensar em conjunto, sentar na mesma mesa, olho no olho, ó, vamos trabalhar, né? Que nem assim, eu sei que o senhor saiu magoado de Blumenau aquela vez. Eu acho que assim, é o momento de sentar e olha, gente, esquece o passado, estou aqui para ajudar. O que eu posso fazer? O senhor vai estar ajudando o Blumenau, o senhor estava ajudando o Vale do Itajaí. Né? Todo mundo, eu acho que tem que pensar assim, né? Todos. Inclusive ontem, conversei já com o Napoleão, sabe? Falei, pô, Napoleão, que satisfação, né? Vamos sentar lado a lado, né? Mais o Marcos da Rosa, vamos nos juntar ao deputado Ivan. Network, então, né? O network, nós precisamos conversar, acertar, já pensou, agora são, Blumenau sempre dizia, poxa, tem pouca representatividade, agora são 4 deputados do município para trabalhar aqui juntos. Legal. Maravilha. Delegado Egídio Ferrari, eleito deputado estadual, obrigado, né, pela participação hoje com a gente aqui, né, que vai e nos represente muito bem, né, a partir de janeiro na Assembleia Legislativa, a gente torce muito. Obrigado, gente, principalmente a todos que votaram 14181, então não foi onda, não foi nada, alguém que realmente procurou o delegado Egídio Ferrari para votar como uma opção e me coloco inteiramente à disposição, né? Eu quero participar, quero estar junto, quero entender as questões que não tem talvez alguma experiência, mas eu quero ajudar, né? E a gente vai fazer isso de coração e com toda a vontade e determinação possível. Obrigado, um grande abraço aí para vocês e para todos os ouvintes. Até mais. Legal, delegado Egídio com a gente aqui. São 7h24. Jornal da Mix. Jornal da Mix. Oferecimento? Graduação UniaSelv. É EAD, é semipresencial, é junto com você. Isidoro Automóveis. Pensou em trocar, comprar ou vender seu carro? Acesse agora isidoro.com.br. E Gasparzinho, distribuidora de materiais elétricos. Mix.